E depois eu começo domínios na próxima aula, então, tá? Bom, então vamos lá. Esse aqui é o mapinha de biomas, então, beleza? Esse aqui é o mapinha de biomas, conforme vocês podem ver. E nós temos aí no Brasil, então, né, uma divisão de biomas, né, pessoal, que ele apresenta aí 6 grandes biomas, e eu colocaria um sétimo bioma, que é o bioma costeiro, que não está aparecendo no mapa, né, por conta do seu tamanho, então a escala fica difícil de mostrar, mas ele pega todo o litoral brasileiro, do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. A gente chama de bioma costeiro, né? Nós temos aqui, então, na região norte, dominando o bioma amazônico, né? Aqui no centro-oeste, né, exclusivamente centro-oeste, nós temos o bioma pantanal, aqui no cantinho esquerdo. Esse bioma que está aqui em amarelinho, a gente chama ele de cerrado, né? Cerrado. Aqui nessa área em laranja, nós temos a Caatinga, né? Que está aqui, Caatinga. Essa área em verde mais escuro, que vai aqui do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte também, a gente chama isso aqui de Mata Atlântica. Mata Atlântica. E essa partezinha aqui, pessoal, mais em rosa, né? Que fica exclusivamente no Rio Grande do Sul, a gente chama isso aí de Pampa ou Campos Sulinos, né? Também aparecem aí. Do Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte, percorrendo todo o litoral, nós temos aí o bioma costeiro, tá? Que é o sétimo bioma que a gente tem no Brasil. O que é bioma, né, pessoal? Bioma costuma ser aquele negócio que você fala assim, ó, eu sei o que é, mas não sei explicar, né? É muito comum você ouvir falas como essa, né? Eu sei o que é, mas não sei explicar. Os biomas, pessoal, eles são então aí, vamos dizer assim, né? Eles são uma classificação, né? Eles não deixam de ser uma classificação, aonde você, basicamente falando, né? Você separa essas grandes regiões naturais, que são cada um dos biomas, de acordo com a sua biodiversidade, de acordo com a sua biótica, né? Então, quando você pega os biomas, você tá fazendo uma divisão relacionando isso com a biodiversidade encontrada naquele lugar. E eu estou falando principalmente sobre fauna e sobre flora, né? Conforme eu havia dito para vocês, os domínios morfoclimáticos, pessoal, eles são muito mais completos, tá? Porque a gente leva em consideração a vegetação, por exemplo, mas a gente leva em consideração o clima, o relevo, o solo, a hidrografia. Então, ele é uma divisão muito mais assim geográfica, natural do Brasil, os domínios, do que de fato os biomas, né? Os biomas são uma divisão muito mais biológica do Brasil. Por isso que vocês veem também em biologia, tá? No entanto, a geografia também estuda os biomas, né? Afinal de contas, o que que a geografia não estuda? Puta matéria desgraçada que quer se meter em tudo, né? Quer estudar tudo sobre tudo. E os biomas também são um dos nossos instrumentos de estudo. Mas, conforme eu falei, pessoal, para o vestibular, o que realmente cai de geografia são domínios morfoclimáticos, que é o que a gente vai estudar depois na próxima aula, com mais calma. No entanto, é interessante vocês saberem que os biomas, eles também são assuntos cobrados, né? Mas muito mais relacionado com a sua biodiversidade, conforme eu havia dito para vocês, tá? Ah, tá. Entendi, Lucas. Beleza. Eu vi sua mensagem aqui. Se eu não me engano, lá eles invertem, né? Eles colocam geografia do Brasil no primeiro e depois inverte com o segundo, a geografia geral. Se eu não me engano, é isso que eles fazem no material. Verdade. Bem lembrado, Lucas. Bem lembrado. Bom, então vai poder fazer uma revisão boa, né? Que aí já viu de um assunto do ano passado, né? Pessoal, do ponto de vista geográfico, o que eu posso comentar com vocês dos biomas que mais cai na parte do vestibular de geografia? Certamente são os impactos ambientais, né? Essa é a parte mais cobrada dos biomas em relação à geografia. Então, eu vou, né, comentar um pouquinho dos principais impactos ambientais que existem em cada bioma brasileiro, tá certo? Depois, as partes mais biológicas mesmo, né, no sentido de falar sobre a biótica do lugar, fica por conta da biologia mesmo. Vamos lá, então. Vamos começar com o bioma amazônico, né? O bioma amazônico, pessoal, é um bioma, ele é o maior bioma brasileiro, né? Ele não é 100% brasileiro, porque ele pega outros países da América do Sul, né? Como, por exemplo, Bolívia, Peru, é, Venezuela, Colômbia, Suriname, Guiana e Guiana Francesa.
E então ele pega ali vários países, né? Mas o bioma amazônico, pessoal, ele é um bioma que frequentemente está nos noticiários, e vocês sabem o porquê, né? Eu estou falando por causa das queimadas, né? Então, certamente o bioma amazônico ele sofre intensamente com as queimadas e com com o seu grande índice de desmatamento. Na real, pessoal, todos os biomas do Brasil sofrem com desmatamento, tá? Na real, todos eles sofrem. Mas no bioma amazônico, isso acaba sendo muito mais evidenciado, né? Principalmente por causa do seu tamanho. As terras da Amazônia, pessoal, como vocês sabem, são terras que apresentam um solo pobre. Não é bom plantar na Amazônia, né? Mas, ao mesmo tempo, é muito barato plantar na Amazônia, né? Tipo, bom não é, mas é barato. Então, nesse caso, usa-se muito a área da floresta amazônica para se fazer o plantio, para se fazer a agricultura, né? Mesmo que o solo não seja muito bom. Então, você acaba ali fazendo, a gente até estudou no passado, né? A chamada agricultura itinerante, né? Então, você chega numa área, taca fogo nela para você limpar aquele terreno. Aí, a hora que o terreno está limpo, você vai e você planta alguma coisa, ou você cria um gado ali naquela área que você desmatou. A hora que você esgotou o solo, você vai lá e detona uma nova área de floresta e começa a fazer o processo tudo de novo, né? É a chamada agricultura itinerante, né? Nós vimos isso no passado. E nesse sentido, pessoal, essa agricultura ela é muito agressiva, né? Muito agressiva mesmo para o bioma amazônico, uma vez que ele está muito suscetível aí a queimadas e a intensos desmatamentos, né? Além desse impacto ambiental, pessoal, além da questão do desmatamento, né, e das queimadas, o bioma amazônico sofre com mais dois grandes impactos. O primeiro é a mineração. Então, se minera muito no bioma amazônico, né? Vocês vão ver depois, quando chega na parte da mineração no Brasil, vocês vão ver que ali, por exemplo, no estado do Pará, existe, né, uma região chamada Serra dos Carajás. Ali na Serra dos Carajás é uma das áreas de maior e mais intensa mineração do planeta, né? Então, é uma área intensamente assim, ela é intensamente alterada para que se faça todas as extrações de minério que existem ali. E a mineração gera muito poluente, né? A mineração gera muito resíduo, principalmente daquela mineração que é feita por pessoas, assim, tipo, a grande empresa, por exemplo, né? Ela tende, não que ela faz, tá? Ela tende a fazer um controle melhor, porque senão ela é multada, né? Mas quando você pega, por exemplo, aqueles garimpeiros, né, que é tipo aquela mineração manual, que eles vão lá, às vezes procurando ouro, né, ou coisas do tipo, e eles vão ali revirando o solo atrás desses recursos, né, eles vão usando todos os tipos de poluentes que vocês possam imaginar, né, e de modo indiscriminado, né, de modo indiscriminado. Então, existe uma concentração mineral muito grande na Amazônia, pessoal. A gente não sabe muito bem o que tem ali dentro ainda, por conta da questão da floresta, né? Mas existem muitos e muitos estudos provando ali que a Amazônia ela tem ali grandes e grandes recursos minerais dos mais diferentes tipos. Tem petróleo, tem gás natural, tem ouro, tem prata, bauxita, cobre, esmeralda, pedra preciosa, em modo geral. A Amazônia é muito rica mineralmente falando. E certamente isso vai causar aí uma corrida, né, à Amazônia para conseguir explorar esses recursos. Aí cabe a nós, enquanto sociedade, ficarmos de olho nisso e cobrar os governantes para que possam aí fazer as devidas observações sobre esse bioma e preservá-lo, é claro, né? E o terceiro ponto, pessoal, que pega no bioma amazônico é um ponto chamado biopirataria, tá? Biopirataria. O que significa isso, né? A biopirataria, para quem não sabe, pessoal, é a pirataria da vida, né? O que é a pirataria em si, né? Quem eram os piratas? Tipo, piratas do Caribe, né? Piratas eram aqueles caras que ficavam no mar esperando um navio passar, um navio carregado com ouro ou com alguma, né, mercadoria assim que valesse muito dinheiro. Eles então, literalmente, né, tentavam ali parar esse navio, né, e caso não conseguissem, eles atacavam e roubavam a mercadoria. Então, piratas eram saqueadores, né? Piratas saqueavam, né? Piratas, apesar, né, de ter aí o Piratas do Caribe com o Johnny Depp, né, que parece que os piratas
na maioria são bonzinhos e benfeitores, é muito pelo contrário, né? Os piratas acabavam sendo grandes saqueadores dos mares, principalmente das embarcações que tinham ali mercadorias valiosas. Diogo, não somente de animais, viu, cara? A biopirataria é a pirataria da vida. Então, além dos animais silvestres, né, que configura o contrabando, óbvio, né, nós temos também aí a pirataria envolvendo espécies de plantas. E sabe por que que os caras fazem a biopirataria de espécies de planta na Amazônia? Para fazer remédio, cara. Remédio. E não aquele remédio caseiro, o chazinho que a avó faz pra gente, entendeu? Tô falando do remédio aquele que a gente compra na farmácia, entendeu? Então, existem muitas substâncias na Amazônia que têm poder medicinal, né? Tem poder aí para curar doenças. E tem muita gente pesquisando sobre isso na Amazônia. Mas, infelizmente, a pesquisa não é brasileira, né? A pesquisa ela é estrangeira. Então, existem aí muitas empresas, de planta também, Diogo, é isso mesmo. Existem muitas empresas estrangeiras, principalmente indústrias farmacêuticas, né? Como a Pfizer, por exemplo, né? A Bayer, que são indústrias que produzem aí, medicamentos em larga escala, que mantêm quase que laboratórios na Amazônia pesquisando aí, essas plantas medicinais. E muitas vezes usando o conhecimento dos indígenas, né? Que conhecem muito a floresta e sabem, essa planta aqui é boa para dor de cabeça, essa planta aqui é para cicatrizar, essa planta é para febre, enfim, eles têm esse conhecimento. Então, muitos, não é pouco não, tá? Muitos e muitos medicamentos são feitos a partir de plantas amazônicas, onde você descobre o princípio ativo dessas plantas, mas esse registro não fica no Brasil, ele fica com países do mundo todo, porque foi eles que descobriram, né? E isso acaba sendo uma forma de biopirataria, né? Isso acaba sendo uma forma de biopirataria, porque você tira a espécie nativa para poder lucrar em cima dela. Isso quando, né, quando o assunto não é legalizado, né? Quando é uma coisa que a gente fica sabendo depois que está pronto, que até para um remédio ficar pronto são vários e vários anos, né? Um exemplo bobo para vocês entenderem como funciona a biopirataria. Vocês já devem ter visto algum produto natural que seja do cupuaçu, como por exemplo, sei lá, um shampoo, um creme para cabelo, né, alguma coisa assim, que tenha cupuaçu na sua composição. O cupuaçu é uma planta brasileira, né? Meu cupuaçu, nome brasileiro, né? Tipo, já tudo ligado ao Brasil. E o cupuaçu é uma planta brasileira, normal. Mas quem descobriu as propriedades do cupuaçu, né? Quem descobriu que ele tinha essa parte hidratante, né? Foi uma empresa europeia, né? Então, eles descobriram e eles patentearam. Então, toda vez que alguma empresa, seja brasileira ou de qualquer canto do mundo, vai fazer um produto e vai ter cupuaçu nesse produto, uma porcentagem do valor é para pagar essa empresa que descobriu essa propriedade medicinal. No caso, é estética, não é medicinal, né? Estética. Mesmo se for uma empresa brasileira, entendeu? Ela tem que pagar. Sei lá, a Natura vai fazer um shampoo de cupuaçu. Tem que pagar para essa empresa, porque eles descobriram que o cupuaçu é um creme hidratante, vamos assim falar de um modo bem simplório. Então, a biopirataria roda no Brasil, ela tira do Brasil centenas, pessoal, milhares de espécies, não somente animal, que é o tráfico de animal assim, mais comum, né, que você vende a espécie, mas também com plantas, inclusive para ser utilizado aí nos setores, em setor de cosméticos, medicamentos, e que, claro, valem bilhões e bilhões de reais, né? E, infelizmente, nós temos isso. Pois é, Diogo, ninguém fala muito sobre isso, né, cara? Por quê, principalmente, né? Porque tá no meio da Amazônia, cara. Esse é o problema, né? Tá muito distante dos nossos olhos. Ninguém vem, por exemplo, né, aqui no interior de São Paulo procurar alguma coisa. As espécies da Mata Atlântica, que têm poder medicinal, as nossas universidades, a Unicamp, a Unesp, a USP, a Unifesp, todas elas têm estudos em cima da Mata Atlântica. No Sul, eles têm muito estudo ali em cima dos Pampas, em cima da própria Mata Atlântica, que também chega no Sul. Ali em Goiás, Mato Grosso, conhece-se muito o Cerrado, né? Mas ali na Amazônia, cara, infelizmente tem ali um grande tráfico de espécies e, como eu falei, utiliza-se o conhecimento dos índios para conseguir ter um acesso melhor a isso, tá?
Ah, é perfeito, Miguel. Aí você definiu o cenário perfeito, cara. Não dá para ter um país com grandes descobertas se a gente não investir em pesquisa, cara, entendeu? A pesquisa ela é fundamental, né? A pesquisa é fundamental. Você pega aí as grandes empresas, né? As maiores empresas do mundo, elas investem pesado em pesquisa, pesado. Aqui, por exemplo, em Sumaré, no interior do estado, próximo de nós, aqui da nossa região, tem a 3M, né? A 3M é aquela empresa que faz de tudo um pouco, faz fita, faz não sei o que lá, eles fazem um monte de coisa. 90% do lucro da 3M, 90% é revertido em pesquisa, entendeu? Os caras pesquisam com 90% do lucro que eles obtiveram. Então a pesquisa ela é fundamental. Nenhum país do mundo tem desenvolvimento no setor científico sem pesquisa. É impossível, é impossível. Aqui, pessoal, os nossos cientistas fazem milagres, entendeu? Verdadeiros milagres, porque eles conseguem ainda ter aí uma grande relevância do ponto de vista científico. Por exemplo, que nem aquela cientista, me fugiu o nome dela agora, que a primeira que codificou o DNA do Covid, né? Foi uma pesquisadora brasileira da Unicamp, ela que codificou o DNA. A partir dessa codificação, então você avançou assim, ó, muito para fazer uma vacina, entendeu? E quem teve esse conhecimento foi uma cientista brasileira, né? Então, não é que o brasileiro não, né, não sabe pesquisar, ele não tem incentivo. Perfeito, perfeito, Diogo. Nosso cupuaçu. Excelente, cara, excelente. Muito boa mesmo. É, Então, Alan, o problema também sobre as universidades do norte, cara, é você ter ali a questão do acesso, né, ao financiamento da pesquisa, né, cara, conforme eu falei aqui, é um ridículo quanto o pesquisador ganha no Brasil, né, imagina que às vezes um cara que descobre um remédio, tipo, fudidaço para curar uma doença horrível, esse cara tem uma bolsa de 1.500, R$ 2.000 por mês, entendeu? E é um cara que às vezes, sei lá, mudou aí, né, a vida de um monte de gente. Então falta muito incentivo mesmo, cara. Falta muito incentivo governamental, falta aí muito incentivo para pesquisa, para questão da educação. Infelizmente, a educação não é prioridade no Brasil, né? Aonde você tem menos universidades federais, estaduais, municipais, é na região norte, até porque é uma área menos urbanizada, né? E de fato a gente tem aí uma problemática grandiosa.